Eu vim aqui hoje para fazer um anúncio. Infelizmente, as acusações eram verdade. Espero que vocês consigam me perdoar por isso, mas acontece que, sim, durante esse tempo todo, eu era um. Eu era. Eu era um fã de Sonic, eu sei. Eu sei, perdão, mil perdões. Eu sinto muito em decepcioná-los. Eu sei que Sonic é cringe, um imã de autista, mas por favor, não me matem, não posso explicar. Por isso da SEGA tendo uma espécie de renascentismo depois do lançamento do Sonic Frontiers e a nova onda de crianças chegando para curtir os jogos, acho válido como fã mais velho falar sobre a minha experiência conhecendo o Sonic como uma criança dos anos 2000. Afinal, apesar da diferença de idade, Sonic é uma das poucas coisas que eu consigo dizer que tenho interesse desde pequeno até os dias de hoje. Apesar de não ser tão vidrado nos jogos quanto era quando pirralho, porque honestamente a Sonic Team tem a consistência de uma pista de montanha-russa quando se trata de jogos. Estranhamente demorou bastante para eu ter contato com o Sonic. Eu tive um histórico diferente dos demais crescendo quando se trata de consoles. Eu não era igual aos outros garotos, afinal. Meus videogames geralmente eram os que minha irmã conseguia comprar. Quando ela ganhava um novo, eu ficava com o antigo dela. Aos 4 anos eu joguei Super Mario World no Super Nintendo, aos 6 eu joguei Mega Man X5 no PS1, e aos 10 eu finalmente comecei a jogar Sonic Heroes, Unleashed e Shadow the Hedgehog no PS2. O último console que cheguei a ter foi o Wii no ensino médio, mas ainda assim, ali eu joguei Sonic Colors, Secret Rings e os jogos das Olimpíadas com Mario. E eu tenho que admitir, a maioria desses jogos é uma porcaria. É incrível o que a memória afetiva faz com as pessoas para crescerem com jogos como Sonic ou Six e ter a pachorra de dizer que jogos assim são bons. Eu tava lá nessa época, galera. E até o Takuminho, que não sabia amarrar cadastro, sabia dizer que o Shadow não era um jogo bom logo de cara. Damn, not here. Queira ou não, é muito fácil tirar sarro dos fãs de Sonic, seja por seus jogos serem rushados e pelas péssimas decisões executivas do que era para ser o mascote principal da empresa, seja porque os piores jogos do Sonic foram lançados justamente na era mais maldosa da internet e da cultura popular, onde era considerado legal e a norma fazer cyberbullying invadindo espaços infantis para zoar crianças, ou porque o personagem em si tende a atrair figuras bizonhas da internet que tendem a ser, em casos mais notórios, criminosos sexuais que dão uma má reputação à fanbase a ponto de virar a chacota da internet. Acho que em alguns contextos é mais fácil sair do armário do que falar que gosta de Sonic na internet. Mas não se preocupem, eu estou do lado de vocês, Sonic Chads. Apesar de ser uma franquia principalmente infantil, algo sobre o Sonic mantém uma certa fidelidade de que se você jogou algum jogo quando criança, você vai acompanhar a franquia nem que seja espaçadamente, assim como o Mario. Porque se tem algo que podemos notar desses tipos de fãs, é que eles têm uma grande paixão por personagens como Sonic. Eu mesmo cresci com incríveis animações e fangames feitos no Flash como Nazo Unleashed e Final Fantasy Sonic X, que mostram que até na pior época da internet para ser fã de Sonic, os fãs ainda gostavam de discutir e canalizar o potencial dos personagens através de suas próprias interpretações. Eu mesmo joguei Flash Sonic muito antes de jogar Sonic Advance, que era de onde os sprites do fangame vieram. E quando finalmente consegui jogar mais jogos de Sonic como pré-adolescente, voando depois no DS, GBA, realmente consegui entender essa essência para conseguir colocá-las em palavras. O Sonic é legal, porra. Você controla um bicho azul que corre na velocidade do som destruindo robôs criados por um gordo megalomaníaco. É um personagem que incorpora a liberdade, seu espírito livre, sempre procurando uma nova aventura enquanto faz o que acredita ser certo. Por qual outro motivo ele é associado com a trilha sonora de rock ou pop, os dois maiores gêneros associados com ânimo e alto astral? Ele é a energia personificada, muito como sua base principal, Dragon Ball. Tem uma espécie de estilo e apresentação nessas histórias que só o Sonic consegue fazer de seu jeito. Mesmo sendo uma história básica com personagens simples, um personagem que muda o mundo ao seu redor como o Sonic é sempre interessante de assistir quando colocado em um cenário novo onde tem que reagir ao desconhecido. Seja um planeta novo, um universo paralelo ou tendo um novo deus para matar. Eu esqueci de falar isso, o Sonic é um matador de deuses. Tipo, seres que conseguem destruir planetas, universos, o conceito de tempo e espaço e a realidade como conhecemos a ponto de ser considerado um ser hexadimensional. Acho que isso só por si só já faria ele um personagem foda. O Sonic não apenas é um dos personagens mais fortes da ficção, como um dos mais estilosos. Os power scalers estão do meu lado quando eu digo que ele conseguiria facilmente matar o Kratos ou o Dante. É um nível tão poderoso de bullshit que não me surpreenderia se o Sonic esse tempo todo não fosse um demônio de Shin Megami Tensei dado seu poder e influência sobre o humano de verdade. Espera, aqui está ele no jogo mobile de SMT do lado do Guts, Dante e a baioneta. Confirmado, Sonic é o demônio mesmo. Vou voltar pra 2008 pra mostrar isso pro Takumi Pirralho. Ele não vai saber que é nenhum desses outros bonecos, mas certeza que o satanista dentro dele vai achar do caralho. É como já diz o ditado, nossa, muito legal seu personagem complexo que representa várias camadas da sociedade, da vivência da condição humana. Mas agora olha pra isso. Isso aqui é foda de verdade.
vibração com Sonic não começou pelos jogos, estranhamente. Não. Tudo começou em meados de 2004, quando peguei o anime Sonic X passando na Jetix, no mesmo canal que antes era Fox Kids. E 20 anos após o desenho ter terminado, estava interessado em ver se o anime ainda prestava, ou se era tudo só memória afetiva da minha cabeça nostálgica. Isso pode parecer uma notícia inesperada, mas o Sonic não é tão popular no Japão quanto no resto do mundo. Os japoneses gostam muito do Sonic baixinho e gordinho da clássica, mas no momento que ele foi para a era Adventure, onde as histórias começaram a ter um teor mais show, eles foram lentamente se afastando do mercado japonês e virou apenas coisas para os gaijins. Tanto que o próprio Sonic, quando dublado no Japão, tem uns certos maneirismos de falar inglês aleatoriamente, meio que para emular esse lado mais cool americano dele. Okay, let's go! Nice smile. Why? Oh, what a great view! Shit! Jesus Christ! Shinjirarenai ze! Ok, vocês ouviram aqui, Jesus Cristo é canônico no universo de Sonic. Será que ele matou ele também? Ainda assim, não faltaram tentativas de fazer o público japonês ter o mesmo interesse que o ocidente tinha no urso. Temos, por exemplo, o OVA de 96 do Sonic mostrando a criação do Metal Sonic feito pelo estúdio Pierrot, que envelheceu até que bem, mas com a nova era do Sonic chegando, era preciso de um desenho novo para a criançada curtir. Então o piloto mostrando o conceito do show foi exibido na TV já em 2001, com o anime mudando bastante seu conceito até chegar no primeiro episódio. Pelo visto, o anime iria mostrar Sonic e seus amigos da mesma forma que vemos no produto final, lutando contra o Eggman, enquanto introduzindo personagens dos jogos mais recentes da época, Sonic Adventure 1, 2 e a trilogia Advance. Mas teríamos uns humanoides furries no lugar do mundo real onde a história se passa. Algumas pessoas dizem que não faz sentido os personagens de Sonic interagirem no mundo sem distinção a animais comuns e que humanos sequer deviam interagir com o Sonic, mas eu acho essa opinião bem idiota que só geraria mais perguntas. Pra começar, de onde viria o Eggman se só existem furros nesse mundo? Ele é um personagem tão velho quanto o Sonic, então ter um mundo onde só existisse ele ficaria bem mais estranho do que um mundo com várias pessoas. Sem contar que se estamos num mundo onde personagens antropomórficos vivem normalmente com humanos, por que tem uns vestidos e outros não? Sonic é nudista? Foi nesse protótipo, inclusive, que as pessoas descobriram um desenho descolorido do Super Sonic bem depois do anime ter acabado, que foi apelidado de Nazo, com os fãs da época achando que ele seria um vilão para a próxima temporada, quando na verdade Nazo era só o significado japonês da palavra desconhecido. Pelo menos o mal entendido serviu para me dar uma animação muito foda para assistir na minha infância. Enfim, entre o piloto e o primeiro episódio foram 2 anos em produção, o que parece um bom tempo de produção para um anime, considerando que demoram cerca de 7 semanas para fazer um episódio em média, mas não estamos falando de um anime de hoje em dia que é feito para temporadas em lotes de 12 a 13 episódios. Não, a produção de animes 20 anos atrás era bem diferente, ainda mais para um anime contínuo de 78 episódios. Veja bem, os animes não começam com todos os episódios prontos, e não é possível fazer um episódio em uma semana, não importa o time que você tem. Então, quando há animes em exibição, eles precisam ter pelo menos alguns episódios prontos ou quase prontos antecipadamente para que eles tenham um pouco de tempo a mais para respirar caso o anime seja cancelado, ou caso tivesse algum atraso para o episódio que passaria daqui a algumas semanas. E em muitos casos, esses episódios não são feitos em ordem cronológica ou de exibição, o que em caso de reescritos ou de múltiplas subsidiárias de animação para terceirizadas produções, pode causar vários problemas no produto final que chegam a ser bem evidentes. Sonic X foi feita pela TMS Entertainment, conhecidos por fazerem animes como Detetive Conan, Hantaro, Akira e até animações ocidentais como As Aventuras de Sonic o Ouriço, Batman e DuckTales. Mais interessante ainda, TMS Entertainment possui um total de 11 subsidiários, com alguns de seus funcionários saindo para formar seus próprios estúdios de alto calão, como o Estúdio Ghibli e a Ufotable. É bem normal essas empresas fazerem trabalho contratual para outras produções e serem acreditados apenas em episódios específicos, e desde que haja uma boa coordenação dos diretores de animação em conjunto com as artes-chave para que todos se lembrem de como os personagens se parecem, nada vai ficar muito fora dos modelos. O que ele tá olhando para mim assim? E Sonic X não é um desses casos. A produção e a mudança de qualidade nos episódios chegou a ser bem notáveis, com vários exemplos de onde eles cortaram o caminho para lançar o episódio a tempo. Não ajuda que não estamos falando de personagens humanoides, mas sim de Sonic. Sim, qualquer um consegue pegar um lápis azul e fazer um formato que lembra o Sonic, mas ele é um personagem difícil de se desenhar bem em termos de proporção, ângulo e perspectiva em constante mudança por ser um desenho com foco em ação. Por isso as cenas de batalha acabam muitas vezes sendo bem sem graça, estáticas e com várias linhas de ação sendo colocadas na tela quando alguém vai dar um ataque especial, igual quando um Pokémon vai dar um golpe no anime. Eu sempre achei bem estranho como o Sonic precisava pegar uma espécie de anel para poder entrar em formato
formato de bola nesse anime, como se ele não conseguisse fazer isso sozinho em qualquer jogo. Não é como se nunca tivesse uma cena interessante, mas elas são bem espaçadas justamente por faltar criatividade na ação. Eu sei que é um anime de crianças, eu não espero uma coreografia de animes como Dragon Ball, Pokémon, Naruto, mas peraí, esses animes são pra criança também, esta porra aqui não tem desculpa não. É muito como o anime antigo de Devil May Cry. Não é ruim, mas dado o gameplay você esperaria ver o Dante brincando com a comida, sabe? Derrotando todo mundo com estilo e se divertindo na coreografia livre. Mas no anime ele derrota os demônios com tanta rapidez que você quase esquece que é uma adaptação de um jogo com um foco bem forte em combate. A mesma coisa acontece com o Sonic, você vê os jogos e pensa mas no anime, obviamente ia ficar muito caro colocar um personagem baseado em velocidade correndo toda hora. Então, quando precisamos de rapidez, é só colocar um traço azul ou transformar o Sonic nessa bola 3D esquisita. Estranhamente, as partes que tomaram mais cuidado em termos de animação foram as naves e as máquinas do Tails. Eles estavam bem orgulhosos pelas transformações dos shows de luz de divindade, porque eles reusam bastante algumas dessas animações que passam nos episódios. Por último, eu sempre notei algo bem esquisito nesse modelo do Sonic que eu nunca consegui pôr em palavras, mas agora finalmente eu sei o que é. O Sonic aqui é sempre animado com 3 espinhos na cabeça, quando nos jogos ele tem 6. Quando ele tá de lado, que geralmente é o caso, só aparecem 3, o que não faz tão mal, mas quando animam ele em qualquer ângulo além de 3/4, fica bastante notável que tem alguma coisa faltando. É muito engraçado que quando o Sonic vira Super, ele é animado com 5 espinhos, o que não chega a ser 6, mas ainda assim parece bem mais natural. Só que de onde é que vem esses 2 espinhos a mais que desaparecem quando ele volta ao normal? É uma decisão de design tão estranha. Acho que é por isso que eu sempre achei esquisito o logo de Sonic X. Eu sei agora que era pra ser o Sonic olhando como se estivesse de costas, mas pela falta de perspectiva e vetores eu sempre vi o Sonic olhando de perfil com a boca aberta, parecendo uma chinchila. Espero que agora que apontei isso você não consiga mais desver. Bem-vindo ao meu mundo. A direção de som desse anime é outra coisa que me irrita bastante, especialmente porque eu vi esse anime em japonês, em inglês e em português. Eu geralmente não ligo pra quem quer ver anime dublado ou legendado, é questão de preferência. Eu prefiro ver qualquer obra na língua original porque se for em inglês ou japonês eu não vou precisar de legenda como quem não sabe essas línguas. 2, estando mais próximo da língua original na produção, a atuação vai possuir uma fidelidade maior com o roteiro. 3, o Japão leva a dublagem bem a sério. Não que no Brasil não se leve, mas eu já ouvi a voz do Guilherme Briggs e do Edu Bezerra demais nessa vida para não achar que falta diversidade no mercado de dublagem brasileiro nepotista comparado ao dos Estados Unidos ou do Japão. Graças a 4Kids, a distribuidora e localizadora de animes mais famosos dos anos 2000, assistir Sonic X em japonês e em inglês são duas experiências completamente diferentes. 4Kids é bem odiada na gringa pelas suas dublagens de One Piece e Yu-Gi-Oh! Mudarem completamente o roteiro e o diálogo, censurar qualquer menção de morte e editar para fora da cena qualquer aparição de armas, sangue, ou no geral algo que pudesse ofender as criancinhas, como texto. E como muitos países na Europa e sim na América Latina não podiam licenciar anime na TV aberta diretamente do Japão sem um custo muito elevado, eles pegavam a licença de outros países, a 4Kids. No caso do Brasil, nós pegamos a licenciatura de países vizinhos, fazendo isso uma tradução da localização do diálogo original. Vocês já podem ver que bastante sentido pode ser perdido em uma tradução direta, que dirá com uma em cima da outra. Eu sempre achei muito estranho essas censuras. Deixem crianças entenderem o que é morte, armas, temas mais complexos. Crianças amam fingir que são maduros e adultos, não precisam se responsabilizar por introduzir o tema. O resto é propriedade apenas da imaginação delas. Eu cresci nessa época, gente. Sabe o que as crianças que viram Sonic X estavam vendo na internet na mesma época? É o Feylight. Tanto de peito e sangue gratuito naquele anime vai fazer Sonic X parecer Teletubbies com ou sem censura. Eles também mudaram a trilha sonora completamente nessa localização, que além de desnecessário, piorou significativamente a experiência. Toda vez que um personagem aparece ou alguma cena de ação do episódio ocorre, se toca o mesmo leitmotiv de 5 segundos, que começa a cansar seus ouvidos antes mesmo de chegar no episódio 10. As aberturas e os encerramentos são as maiores ofensas. Todo mundo conhece o Gotta Go Fast, a abertura irritante que gerou vários memes sobre o personagem, apesar do Sonic nunca ter dito essa frase no show. Ou pior, aqui a gente ganhou um instrumental fraquíssimo com a gente falando Sonic X umas 10 vezes. Enquanto isso, no Japão, eles tinham o Hironobu Kageyama cantando Sonic Drive na porra da abertura. Não é nenhum xalá, rei de xalá, mas ainda assim é bem mais hype condizente com o que o show quer ser do que Sonic X.
Sonic X, Sonic! E ainda por cima tem um segundo encerramento lindíssimo e melancólico chamado The Shining Road, mostrando Sonic lentamente se encontrando com a Amy, enquanto a letra menciona encontrar o amor de novo após ter o coração partido. É duplamente fofo porque a cantora na época tinha 11 anos e foi convidada para a festa de exibição do anime cheia de brinquedos só para ela. Imagina o que aconteceu com a Aya Hiroshige, considerando que ela nunca mais fez uma aparição no teatro. Espero que ela esteja bem, dado como artistas mirins são tratados. Na versão americana, isso foi trocado por a mesma música que a abertura. A maior ofensa é na segunda temporada, quando eles adaptam o final de Sonic Adventure 2 e começam a tocar a mesma música da luta final do game Live and Learn. Chaos Control! Isso aqui é cinema, por que trocaram isso por uma música genérica que ouvimos em qualquer outro momento do anime? A dublagem americana não chega a ser muito ruim, eu acho que os dubladores se encaixam muito bem no papel, especialmente porque eles foram contratados depois para dublar os jogos entre 2005 e 2010, e até hoje considero minhas vozes favoritas do Sonic e seus amigos. Apesar deles ainda estarem começando a atuar no papel, e por isso não terem pego as melhores entonações nos primeiros episódios. No geral, eu gostaria de dizer o mesmo da dublagem brasileira, ainda mais porque o meu patriotismo precisa enaltecer sempre a dublagem brasileira. Porque afinal de contas a dublagem brasileira é a única dublagem do mundo que é brasileira e é dublada. Mas onde tem problema, eu acho válido criticar. Não é nem como se a versão BR fosse ruim, os dubladores do Knuckles, Eggman e da Amy em específico se encaixam como uma luva. E os outros, apesar de não terem uma interpretação excepcional, funcionam. O que você quer, Dr. Eggman? Se não fizermos alguma coisa, Sonic fará com que fiquemos presos neste planeta para sempre. Ei, Chris, preciso piscar. O que eu faço? Mas personagens como o Tails, a Cream e o Sonic tiveram uma escolha de direção bem questionável. Parece que eles fizeram questão de pedirem para eles fazerem um falsete cartunesco e mais kawaii para os personagens, que funciona no japonês, mas não se adapta tão bem pra cá. Ainda mais quando eles precisam ter um alcance de cenas sérias. Por isso a Cream fica parecendo aquelas meninas que forçam a voz de Loli pra atrair inicial no Valorant e o Sonic parece o Agumon rouco falando. Vamos embora! Sonic! Eu não gosto do Manolo Rey como Sonic. Ele é um bom dublador, ele é ótimo como Ted, Robin, Will Smith, especialmente como Tobey Maguire nos Homem-Aranha do Sam Raimi. Ô, Sonic, ouviu o noticiário? Nós vamos ao Vale de Prata. Venha com a gente. Vamos fazer um piquenique lá. E quem disse que isso é problema meu? Mas eu não sei porque ele tem que fazer essa voz estridente que impede o personagem de soar sério quando ele precisa. Nenhum outro Sonic faz isso. Então é bem frustrante que até hoje o Sonic Agumon persiste nos filmes. Eu não acho que o Sonic tem uma voz normal atrapalharia de forma alguma. Yareba. Indana! Alright then, let's test them out! Tá legal então, vamos testá-los! Em resumo, eu não acho que você devia ver Sonic X, mas sim Sonic X, por causa da fidelidade ao roteiro original, no caso da Fox Kids, e no caso da dublagem brasileira, pela direção de voz questionável e da tradução seletiva de nomes. Eu nunca vou esquecer da vez que o Shadow foi introduzido na TV pro El Pirralho, na hora de escutar como ele era chamado. Eu também fiquei bastante confuso quando vi o Sombra pela primeira vez. Por que Sombra? Por que de todos esses personagens decidiram traduzir apenas o nome do Shadow? Não, vai em frente, traduz a porra toda. Ah não, o Homem-Ovo roubou a esmeralda mestre do Juntas. Tomara que creme e queijo consigam entregar as 7 esmeraldas pro Sonic se transformar em Super Sonic. Ok, já passou. Sem mais reclamações autistas. A pergunta que fica é, mesmo se o Sonic X for melhor em japonês, o quanto isso pode salvar uma história que ainda é bem infantil e com vários furos de roteiro difíceis de ignorar? É o que vamos descobrir vendo a primeira temporada de Sonic X. No geral, eu acho que a primeira temporada de Sonic X é bem mista. A história se baseia no Sonic estar no mundo dele com todos seus amigos por perto, mais uma vez derrotando o Eggman, mas ele acidentalmente faz a máquina do Eggman transportá-los para um outro mundo ao quebrá-la, causando o controle do caos. O que é o controle do caos? Há alguma coisa a ver com o espaço-tempo. O anime não explica e espera que a ilustração visual seja o suficiente para que você entenda o que é. Sim, isso quer dizer que Sonic X é, tecnicamente, um Isekai. Deve ser por isso que todo mundo odiou a moda de Slop Isekai que todo mundo assiste só ia vir 20 anos depois.
Então daí a história foca em pegar todas as esmeraldas para ver se acham uma forma de voltar para casa, enquanto somos introduzidos aos personagens do mundo novo e antigo, com Eggman usando umas cartas sorteadas para ver qual dos robôs ele vai usar no episódio para tentar antagonizar nossos heróis. No geral, eu gosto muito da caracterização de todos os personagens da franquia aqui, com algumas ressalvas. O Sonic é extremamente relaxado nessa encarnação, basicamente ficando mais na casa do garoto principal que salvou ele de se afogar na piscina, Chris Thorndike, do que realmente correndo, como é famoso por fazer. Claro que o verdadeiro motivo disso é porque os animadores querem gastar o menos de tempo e esforço possível colocando o Sonic para correr em lugares que são realmente interessantes, então o Sonic é praticamente um garfo de açougue. Mas eu acho que funciona dado o personagem que ele é. Ele ama a aventura e a velocidade, mas ele igualmente ama a paz e a natureza. Essa dimensão de descansar quando não está salvando o mundo ou correndo por aí mantém ele fiel ao conceito que conhecemos no jogo, enquanto também dando espaço para outros personagens brilharem. É um elenco bem grande, mas o formato dos episódios se beneficia pela simplicidade. Muitas vezes é como assistir um episódio de Doraemon, os amigos do Sonic tentam interagir com a sociedade normal ou aceitar as esquisitices do novo mundo saindo para algum lugar, até o Eggman aparecer, fazer alguma coisa e depois ser derrotado pelo Sonic e o pessoal. Tails não tem uma personalidade muito forte nessa temporada, já que o avô do Chris, Chuck, é um mecânico e um cientista que faz várias versões junto com o Tails para ajudar o Sonic no que ele precisar, então eles são praticamente o mesmo personagem, tendo funções quase idênticas, mas se destacando o suficiente e isolado para não serem completamente iguais. Knuckles é o ponto alto em termos de caracterização, é um personagem meio peixe fora d'água não só por estar no mundo novo, como também por, no mundo antigo, ser o guardião da Esmeralda Mestra. Uma esmeralda com poder tão acima das esmeraldas do caos que é capaz de anular a força de todas as 7, que é responsável em manter a ilha de onde Knuckles nasceu flutuando pelos céus. Pelo Knuckles não ter contato social nem com quem ele deveria ter normalmente, ele chega a ser bem ingênuo a ponto de ser enganado pelo Eggman diversas vezes. Mas pelo menos ele não é o único que vai ter sua inteligência questionada nessa série. Cream e Cheese, sim, esses são os nomes deles, não fazem muito além de serem fofos e inocentes. Mas eu não tenho reclamação nisso, acho ela bem fofa mesmo, só sendo amiga da Amy interagindo com o pessoal na casa do Chris. Em principal, ela e o Sr. Tanaka, cozinheira e empregada doméstica da casa, que tem um bom coração, mas que vira uma fera se provocada, e com o Sr. Tanaka sendo um mordomo metido a samurai Bushido, que apesar de sua aparência séria, acaba sempre entrando em confusão para alívio cômico do episódio. Eu me senti o narrador da sessão da tarde falando essa frase. Um mestre na arte de arrumar confusão. Rouge é uma ladra caçadora de recompensa que acaba sendo pega pelo exército local Gun, bem sutil a nomenclatura, mas pelas suas habilidades e potencial acaba sendo contratada no lugar de ser presa e acaba também fazendo uma amizade bem divertida com outra personagem, a Topazio. Ela não vai com a cara da Rouge no começo, mas os flertes lésbicos que ela recebe lentamente vão fazendo efeito. Considerando que ela flerta com a Topazio, o Knuckles e o Shadow, ela deve ser o personagem mais bissexual dessa história. Surpreendentemente, ela não é o mais gay. Amy é um personagem bem consistente. O quanto eu gosto dela vai depender de quem escreveu ela no episódio, porque ela pode ser uma garota apaixonada e fofinha interagindo com a Cream, ou com o resto do pessoal fazendo coisa de menina, ou ela pode ser uma yandere furry. Eu fico surpreso que da onda de garotas malucas pelo suposto namorado em animes, eles chegaram em todos os personagens pseudo-fofos menos na Amy. Talvez porque ser furry é um traço masculino. Não são todos os personagens que são agradáveis, entretanto. O Eggman muitas vezes é um empecilho na história, só aparecendo porque o episódio é obrigado a ter algum confronto com ele, ou quando a história lembra que ele existe. Eu acho ridículo como toda vez ele consegue manipular personagens como Knuckles, o Sonic e até o presidente dos Estados Unidos de que ele não tem nenhum plano maligno por trás das suas ações. E a gente tem que fingir surpresa quando eles realmente são traídos. Como que esse presidente ainda tá vivo se um cara como o Eggman consegue enganar todo mundo da Câmara? Era pra ele ter ido de John Kennedy faz tempo. Ele tem 3 robôs de capangas que servem como alívio cômico: Boko, Deco e Bokun. Os 2 primeiros dão uma dupla de comédia que até que funciona rebater o diálogo com o Eggman, dado que eles foram a principal inspiração para ele ter 2 robôs na franquia principal de jogos, ou acompanhando para fazer piadas também: o Warbot e o Coolbot. Coolbot. Mas o Bokun, bem, tudo que ele faz é entregar coisas pro Eggman ou pro Sonic para explicar os planos do episódio e desafiar o pessoal a derrotá-lo. Às vezes ele ajuda, às vezes ele atrapalha, mas em todos os momentos eu me pergunto pensando em como o Eggman consegue ser mais engraçado sozinho, ou pior, que o episódio provavelmente seria melhor se ele não estivesse tomando espaço dos outros. Além do formato vilão da semana, temos os episódios mais casuais com um tom de comédia que funcionam, apesar de muitos provavelmente não acharem que comédia e caracterização
seja o que atrai eles para Sonic, ou sequer que combine com a identidade da franquia. Até que nós tivemos bastantes episódios bons baseados nessas ideias. Por exemplo, o episódio 20 é onde o pessoal, após ter derrotado o Eggman, são convidados pelo pai do Chris para relaxar numa viagem de um cruzeiro de luxo. Todo mundo está se divertindo, menos o Sonic, porque ele morre de medo de água e ele tenta fazer de tudo para escapar dali. Desde manipular os amigos para tentar pular correndo do barco, e com cada tentativa falha ele só fica mais agoniado com a própria situação. Enquanto isso, o Bonkun vai para a casa do Chris, vê que não tem ninguém e fica triste por ser um personagem inútil, mas a ela estava em casa. Então quando ela tenta acalmá-lo, o Bonkun joga uma bomba na cara dela, fazendo ela responder ao Tom pegando a porra do Tornado X do Tails e perseguindo ele até encontrar o Eggman e resolvendo o conflito do episódio. Às vezes eles dão uns episódios muito bons assim, mas é uma chance de 50% entre um bom e um que... Não acho que filler é uma palavra certa, já que essa primeira temporada é bem casual e introdutória, então só acabam sendo sem graça. Por exemplo, o Chris tem um tio chamado Sam, que faz parte de uma unidade do departamento de polícia da cidade e é especializado em perseguições de alta velocidade com carros super turbinados, que obviamente tem uma rixa unilateral com o Sonic por ele ser mais veloz que ele. Ele desafiou o Sonic para uma corrida. Eu me pergunto quem vai vencer. É o Sonic, é claro que é o Sonic. Ele finge que foi um empate no final só para amaciar o ego do cara, quando na verdade a câmera pega ele chegando mais cedo na linha de chegada, tirando sarro do desafio inteiro. Quem podia imaginar, né? Se bem que o Sonic é um babaca, né? Porra, precisava fazer tudo isso. Uau, uma história onde o Sonic não consegue parar de correr porque caiu um chip dentro do ouvido dele. Eu tenho certeza que não é assim que o Neuralink funciona, mas ok. Caso vocês tenham notado, eu mencionei todos os personagens recorrentes de importância, exceto o personagem que todos consideram mais problemático. Sim, agora é hora de falar do Chris. Não esse demônio! Chris Thorndyke era para ser uma espécie de self-insert para as crianças. Alguém no qual elas pudessem se identificar. Afinal, deve ser muito legal imaginar um mundo onde o Sonic não só é real, como ele vive na sua casa para conversar e te ajudar com o que você precisar durante seu cotidiano. Mas o problema é que ele não só não age como uma criança da idade dele, como também tem uma criação tão distanciada do que qualquer moleque de 12 anos teria que é impossível de se identificar com ele. Eu não gostava do Chris quando pequeno e com certeza eu não gosto dele agora. Ele é estranhamente obsessivo com o Sonic, praticamente no nível apaixonado da Amy, dizendo que o Sonic mudou a vida dele e que antes disso ele vivia uma vida triste, solitária por seus pais não cuidarem dele, mas o Chris é filho de milionários. Ele mora numa mansão gigante com um tio e 2 funcionários em tempo integral que genuinamente cuidam dele como se fosse um pai e uma mãe. Ele não sofre bullying na escola, ele tem vários amigos da idade dele antes do controle do caos acontecer. Ele legitimamente tem uma vida melhor que 99,9% das crianças que existem. Minha infância foi 1000 vezes mais difícil que a desse moleque. Pra que eu vou ter pena da porra do Nepo Baby, cujo maior problema da vida dele é que os pais dele não estão mais presentes na vida dele pra deixá-lo mais mimado do que ele já é. Vai chorar pela sua falta de dificuldade na vida no cruzeiro do papai, vai. Mas se ele tem pais negligentes, isso pode ser considerado problema, certo? Afinal, amizade nenhuma pode supostamente preencher o vazio de pais que não te criaram com cuidado. Só que os pais do Chris amam ele. Tem um episódio na segunda temporada em que ele fica doente, onde a mãe dele, uma atriz de fama hollywoodiana, e seu pai, um empresário de programação multinacional, voltam para casa chorando e se desculpando por não passarem tanto tempo com ele quando fazem de tudo para ele não sofrer na vida. Os próprios personagens pegam raiva do Chris quando ele menospreza os pais dele porque sabem o quanto eles se esforçam e querem estar mais presentes na vida do moleque. Mas ainda assim ele só procura qualquer outro motivo para se fazer de coitado na frente do Sonic para ver se ele recebe atenção. E ele nem passa muito tempo com o Sonic assim para eles serem considerados melhores amigos. Ele interage muito mais com o Tails, a Amy e a Kryn do que qualquer outra coisa. O Sonic não trata ele muito diferente de como ele trataria qualquer outro amigo dele. Mas é como se a obsessão de ter o Sonic fosse mais importante para ele do que realmente conhecer o Sonic. Eu não vou medir palavras aqui, tá, galera? O Chris é viado. Não tem outra explicação. Eu não tenho problema com o moleque ser viado. É 2024. Se você se sente sexualmente atraído por um ouriço azul, não sou eu que vou te impedir, Chris, mas se assuma logo, sua bicha. O único arco que ele tem desde o começo é sobre ele se lembrar que o Sonic não vai estar lá para sempre. O professor dele compara como um doce. O saboreio pode terminar rápido, mas se for muito bom, você pode ficar com a memória do gosto para sempre. Enquanto esse arco não se resolve até a segunda temporada, ele serve para ser capturado pelo Eggman, como se já não tivéssemos 3 personagens que já servem nesse papel, e nada mais do que isso. Ele não introduz melhor o mundo dos humanos para os personagens ou para a audiência e, no geral, é um vácuo de carisma. Chris não é nenhum Taika Mia, nenhum Ash Ketchum e, com certeza, não é nenhum Lan Ricardo. Tem personagens infantis com dinâmicas melhores na própria história. Temos um episódio muito fofo, por exemplo, sobre a Ellen, uma cadeirante paraplégica que quer muito conhecer o mundo, mas que, obviamente, seus pais limitam o quão longe ela pode sair por sua deficiência. É uma dinâmica incrível entre os 2 personagens que clamam constantemente por aventuras novas,
Mas enquanto um pode correr a ponto de se entediar de quantas vezes já andou pelo mundo, a outra mal consegue andar sozinha. Ver ela genuinamente se divertindo sem medo enquanto Sonic a leva por aí é algo muito fofo e memorável. O que me faz coçar a cabeça quando voltamos pro Chris no final do episódio para que retornemos ao status quo, tipo... O anime não pode ser só sobre a Ellen, gente. Eu caguei pro Chris. No geral, essa primeira temporada acerta bastante em alguns quesitos, mas erra em outros pela sua inconsistência. Um padrão que vocês vão ver que é bem comum na série no geral. Aqui é um território mais familiar para quem é fã de Sonic. Eles adaptam o material de Sonic Adventure 1, 2, um pouco de Heroes e também um pouco de Sonic Battle, que esse ponto já estava em desenvolvimento junto com a produção do anime. Eles tentam consertar os furos na história em alguns momentos, dado o roteiro original ser defeituoso, mas por errarem em outras coisas, por contradizerem a própria continuidade do anime, acaba sendo um caso de 2 passos para frente e 2 passos para trás. No caso de Sonic Adventure 1, nada fica muito incoerente, é mais que 5 episódios foi muito corrido para introduzir o conceito do Chaos, Gamma, Big, Frog, Tikal e o resto da história enquanto pensando em como encaixar todos os personagens que não deviam estar ali. Eu não vou explicar a história inteira dos jogos porque esse vídeo já tá grande o suficiente se eu fazer isso, mas o Gamma é um personagem bem marcante, apesar de ter apenas uma grande aparição nos jogos. Você controla um robô em Sonic Adventure 1 que se rebela da manipulação do Eggman e quer ser livre. E como os robôs do Eggman usam de animais de verdade como fontes de energia, ele decide matar seus irmãos para libertar os passarinhos, eventualmente ajudando Amy no caminho e ajudando Sonic a derrotar o Chaos, nem que seja só por matar os outros robôs da franquia dele, por não colocá-los no caminho dos heróis. Mas quando ele nota que todos seus irmãos estão livres, menos ele na última luta contra a E-105Z, Gamma decide se autodestruir, alcançando a verdadeira liberdade como o pássaro que era, mesmo que isso signifique abandonar as capacidades intelectuais superiores do robô poderoso que era. Não é uma história complexa ou difícil de elaborar, o que me surpreende quando Sonic X decide adaptar lutas acontecendo off-screen e diminuindo bastante o impacto da conclusão do Gamma. Big é um gato que perdeu o sapo de estimação dele chamado Frog que comeu a esmeralda do caos, envolvendo ele levemente na trama principal por acaso. No jogo era uma desculpa para você jogar uma versão mais infantil de Sega Bass Fishing dentro de Sonic Adventure. É inofensivo dentro do game, demora uma meia hora para terminar o modo história dele se você souber o que está fazendo, mas para que adaptar isso no anime se ele não agrega em quase nada? O Chaos tem uma ligação com o Knuckles por ele ser o primeiro guardião da Esmeralda Mestra. A tribo do Knuckles decidiu tentar invadir o templo e matar o Chaos, que residia com o Shaos. Existe Chaos e Shaos, tenta não confundir os dois. Tikal, a filha do chefe da tribo, consegue impedir que Chaos destrua o mundo, a custo de selar seu espírito junto com o dele dentro da Esmeralda Mestra. E quando Eggman descobre isso, ele rouba a joia e exorciza Chaos para tentar controlá-lo. Mas com ele querendo se vingar do mundo pelo que fizeram, o monstro de água vai absorvendo as esmeraldas uma por uma até que se torne o Chaos perfeito. No jogo isso acontece de forma natural, mostrando que Chaos realmente é poderoso e esperto o suficiente para sempre conseguir aproveitar-se de situações momentâneas que distraem os heróis para aparecer no lugar certo e roubar as esmeraldas dos personagens. Em Sonic X, por eles terem que cortar caminho, nós temos que ver cenas como o Chris andando em direção ao Sonic com as esmeraldas na mão, praticamente pedindo para ser roubado. E quem diria o Chaos aparece para roubar as esmeraldas. Pelo menos o Chaos perfeito é bem animado, eu gosto do efeito granulado que colocaram por cima dele. Você acharia que pela complexidade de animar um personagem feito completamente de água, eles usariam mais CG para facilitar, mas não, completamente em 2D. E não ficou feio. Mas não vou mentir que não senti falta de ouvir um Open Your Heart na luta contra o Super Sonic e o Chaos. Por todos os 2 minutos que eles lutam, pelo menos. Tá vendo? É por isso que eu tô falando sobre as lutas serem sem graça. Você pisca e elas acabam. Na adaptação de Adventure 2, as coisas melhoram um pouco em termos de ritmo, já que todos os personagens envolvidos, menos o Shadow, já estavam muito bem introduzidos. Mas tem um detalhe que complica as coisas. Nos jogos não tem esse negócio de os humanos moram em um mundo diferente dos bichos de Sonic, então não é algo estranho descobrir que o avô do Eggman, Gerald Robotnik, também era o cientista que estava fazendo o projeto Shadow numa colônia espacial, como uma forma de vida suprema que iria conseguir curar a doença terminal que a neta do Gerald, Maria, tinha. NIDS. NIDS? Neuroimuno... A Maria tinha AIDS cerebral? Mas descobrindo sobre o Shadow e vendo que ele poderia ser uma ameaça pela sua força e por ser uma vida artificial, a GAN acaba forçando o projeto a terminar, matando todos os envolvidos na colônia espacial Ark.
incluindo a Maria, enquanto ela mandava Shadow para a Terra. Com Gerald descobrindo isso, ele acaba enlouquecendo e bolando um plano para a colônia espacial destruir a Terra, que quase acontece 50 anos depois, quando Eggman descobre sobre o Shadow e tenta usar o canhão que tinha na Ark para mijar na Lua. Na verdade, era para chantagear o presidente a lhe dar poder político sobre o mundo para ele criar seu grande império. O canhão Eclipse, se usado com o poder das 7 esmeraldas, conseguia destruir a Terra com bastante facilidade, mas... qual é? Mijar na Lua soa muito mais engraçado. Você gostou disso, Lula? Eu mijei na Lua! Faz o L agora! Em Sonic X nós já temos um problema que o mundo dos humanos e o do Sonic não são os mesmos. Então como você explica o avô do Eggman não só ser de lá, como fazer uma colônia espacial e ser reconhecido internacionalmente como um terrorista? Ah, é só dizer que o Eggman descobriu agora que ele nasceu desse mundo. E que em nenhum momento o gênio de grande intelecto questionou porque ele não se parecia com ninguém no mundo dele. Ele deve achar que veio da cegonha, né? Não é possível. Tá, aí tem o problema do Sombra ser confundido com o Sonic. Nos jogos foi porque o roteiro tinha sido feito com o design inicial do Shadow na época. E realmente, em um lugar escuro de noite dá pra entender e confundir os dois. Mas manter essa mesma desculpa agora, com todo mundo conhecendo o Sonic ainda por cima, e todas as vezes que ele salvou o planeta, é no mínimo estranho ver o Sonic sendo preso para não causar confusão, quando tem testemunhas para provar que ele não é o Shadow. Não é como se tudo fosse ruim, afinal eles conseguem dar ênfase em lugares que o Sonic Adventure 2 nunca pensou em expandir, como dar uma backstory para o soldado que matou a Maria, que agora já está idoso, explicando de como ele se arrepende de ter atirado nela, vivendo com a culpa, nunca entendendo do porquê ela tentou soltar o Shadow, ainda mais quando nessa versão todos foram apreendidos sem o uso de violência. Sonic X não precisava adicionar isso, mas foi uma mudança que vale a pena ressaltar por dar uma camada de profundidade ao assunto que não seria visto no jogo. E tem toda a parada da amnésia do Shadow, que aqui é substituída pela reprogramação das memórias dele pelo Gerald Robotnik, no lugar dele só assumir que a Maria queria que ele se vingasse por ela destruindo a humanidade. Um pensamento comum que uma garota teria em seus 12 anos, né? Claro. Mas aí que vem a bola curva. No jogo, é a Amy que conversa com o Shadow e o faz lembrar que a Maria realmente queria que o Shadow protegesse a Terra, sempre admirando sua beleza nos confins do espaço, mesmo sabendo que provavelmente nunca poderia habitar o planeta. É um arco inspirado em um shoujo dos anos 90 chamado Boku no Chikyu Omamute, ou Por Favor, Salve Minha Terra, com a dubladora da protagonista até indo dublar a Maria na dublagem japonesa. Em Sonic X, isso não acontece. O grande momento que a Amy tem na história é roubado pelo Chris, que está lá no lugar dela para fazer o discurso. Eu não sei o que o Shadow veria no Chris para se lembrar da Maria, porque eles realmente não têm nada em comum além de serem humanos. E a Amy, até esse ponto no anime, não foi mostrada em nenhum contexto tão sério. Seria legal ver ela em um ambiente fora de um alívio cômico, mas não. Põe o Chris ali de novo porque ele não aparece o suficiente nesse anime, né? Eu tenho certeza que todo mundo também gosta muito dele para ele aparecer e ter essa importância toda. Pelo menos eles deram uma outra explicação que faltou no jogo original sobre o Shadow, que sabe usar o controle do caos melhor que o Sonic, não conseguir voltar para a colônia espacial depois de impedi-la de cair na Terra enquanto o Sonic consegue. Eles mostram que o Shadow, nessa continuidade, tem anéis inibidores que o deixam mais forte por um breve período de tempo, mas que o deixam exausto com muito mais rapidez se ele entrar em combate. É algo que eventualmente foi para a própria continuidade principal de jogos, como em Sonic 06. Seja lá o quão canônico aquela bosta de jogo é, né? É o mesmo jogo onde o Sonic é vítima de necrofilia por uma princesa zoófila. Como é que o Sonic não faliu depois desse jogo mesmo? Depois disso eles introduzem os Chaotix, como eles aparecem em Sonic Heroes, mas não adaptam a história de Sonic Heroes porque eu acho que ia ser pedir demais ter o Metal Sonic aqui, quando eles sabiam que não davam para fazer melhor que o OVA. Pelo menos eles são bem engraçados. É divertido ver o Vector tendo uma queda pela mãe da Cream, Vanilla, que também é introduzida aqui. Geralmente todo episódio em que os Chaotix aparecem daqui em diante, eles dão uma ênfase na comédia junto com uma certa experimentabilidade na animação com traços e referências momentâneos a outros animes em quartos de cena. Eles são bem legais. Mas nem tudo são Amy Rosas, porque logo depois desses episódios vamos para um mini arco sobre o Eggman convencendo o presidente a fazer um projeto para consertar a Lua, dizendo que se arrepende de tudo que ele fez, e de alguma forma dão uma segunda chance para ele fazer uma Lua artificial, ao invés de só prender o cara após ele ter ameaçado destruir o mundo diversas vezes. E quem diria, acabou que na verdade era um plano por ele fazer um eclipse que deixaria todo mundo dependente de outra máquina do Eggman para o mundo funcionar, que também faz hipnose geral. Todo mundo aqui é bem burro, hein? Bem, pelo menos termina com o Eggman preso e é uma forma de consertarem a Lua, ao contrário de só deixar metade dela em órbita. Eu tenho certeza que isso aqui teria consequências fodidas na gravidade da Terra. Você acredita que na franquia principal eles só deixaram a Lua assim? Em 2005, quando saiu Shadow the Hedgehog e tinha um shot da Lua cheia, os caras vieram explicar que a Lua girou para um momento em que ela tava com a metade inteira. Só que a Lua não gira de onde a gente vê ela na Terra, ela tá sempre do mesmo lado aqui.
É sério que vocês não sabiam disso? Eu aprendi essa merda do prezinho. Eu falei que eles adaptavam Sonic Battle, mas é uma adaptação bem livre do material do jogo. Só trouxeram o robô Emerald lá e mudaram um pouco a backstory dele para não terem que explicar que ele veio de uma civilização antiga, mas que era na verdade um robô avançado, que conseguia copiar e se adaptar a qualquer estilo de luta. Enquanto isso, o Eggman escapa da prisão, porque claro que ele escapa, e o presidente, querendo chamar a atenção dele, decide fazer um torneio vale tudo para ganhar as esmeraldas do caos. A esse ponto eu já desisti de algum senso de luta realmente interessante aqui. Esse arco de torneio sabe que não é nenhum Budokai Tenkaichi, então pelo menos tem umas piadas engraçadas. Tipo o Chris manipulando o amigo dele a vencer a partida por fingir que estava com pena de lutar, ou o Chuck perdendo a luta dele antes de entrar porque distendeu um músculo se alongando. Ah, o Shotacon passa pela censura da 4Kids, né? Pelo visto, a Ilha da Esmeralda Mestre não era a única ilha que a Rouge visitou. Quando o Emerald pega a Esmeralda e a absorve, ele começa a perder o controle e atacar todos os envolvidos devido à sua programação. E com ninguém conseguindo derrotá-lo, a pessoa que tem que matá-lo é a única pessoa que não lutou contra ele, a Cream. Na verdade, a explicação que eles dão é que o Emerald não consegue copiar duas habilidades ao mesmo tempo, o que é mentira, porque ele faz isso durante o episódio em várias cenas. Esquece manter o roteiro consistente durante arcos, eles não dão explicações corretas para as respostas mais simples. É uma cena realmente triste, considerando quanto eles eram amigos e como o Emerald rapidamente voltando ao normal e aparentando lutar contra a sua programação antes de morrer momentaneamente. Mas eu ainda acho meio cômico como uma pirralha de 6 anos que derrota esse ser super poderoso. Não é algo que tem muito impacto, infelizmente, já que a resolução do arco termina com ela chorando e nada além disso a adicionar. Falando em retorno ao status quo, temos um episódio sobre a Amy nesse arco onde ela supostamente tenta raciocinar sobre o porquê do Sonic não gostar dela. Amy nota que se apaixonou pelo Sonic desde que ela foi salva por ele, mas é da natureza do Sonic parar tudo para ajudar os outros, e ele nunca se apaixonou por ninguém por isso. É um questionamento interessante, o Sonic rejeita a Amy, mas não necessariamente a odeia ou quer causar mal a ela. Será que ele dá valor a ela platonicamente e se afasta justamente por não ver valor em ter mais intimidade do que já tem? Será que a Amy gosta não do Sonic, mas da sensação de perseguir um espírito livre como o Sonic e que o desafio e o desejo de tê-lo é melhor do que a conquista de realmente namorá-lo? Seria esse um caso literal do dilema do ouriço de Schopenhauer? Claro que não, no momento que a luta obrigatória com o robô do Eggman acaba, ela vai tentar abraçá-lo, é rejeitada e tudo volta a estaca zero. É tão frustrante ver esses episódios balançando conceitos interessantes na minha frente apenas para dar na minha cara quando eu fico investido. Eu não espero o Sonic e a Amy virar Romeu e Julieta, mas esse episódio podia ter um impacto muito maior do que tem. E daí que é um desenho para crianças. Acho que episódios assim subestimam a inteligência do que crianças podem compreender e até se identificar. Eu conheço a minha audiência, deve ter algum episódio de Hora de Aventura que te fez chorar, ou pelo menos algum desenho assim dessa época. Mas quando é o Sonic tentando dar uma mensagem madura é cringe? Ah, qual é? Mas enfim, nos encontramos na reta final da segunda temporada e, sinceramente... It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Primeiro, os cientistas descobrem que, na verdade, o mundo do Sonic e o do Chris um dia já foram os mesmos, que é porque o controle do caos estava aleatoriamente pegando pedaços do mundo do Sonic e jogando-os ali. Mas com os mundos se separando de dimensão, se os dois se juntassem de novo agora, iriam causar um problema no espaço-tempo, porque agora eles são de duas linhas do tempo distintas. E se eles não pegarem as esmeraldas e criar um portal para mandar todos de volta da mesma forma que vieram, os dois mundos vão se unir com as linhas do tempo, e o próprio tempo em si irá congelar. Isso não faz sentido algum. Se os dois mundos um dia já foram um, por que eles foram para outras linhas do tempo? Por que juntar os dois mundos causaria uma pausa no tempo se eles são o mesmo mundo? Por que isso está acontecendo agora se o Eggman supostamente era desse universo? Isso não implicaria que o controle do caos já estava acontecendo antes? Não era mais fácil só dizer que o controle do caos chamou o planeta inteiro para perto e estão em risco de colidir entre si? É o final da série, só podiam falar que eles conseguiram criar um portal que deu certo e que precisava das esmeraldas do caos para funcionar. Tá, mas pelo menos vão acabar essa história. Esse é o grande momento do Chris, afinal. Depois de tanto tempo se preparando para dizer adeus ao seu suposto grande amigo, você pode provar que você amadureceu. Muito bem, tá quase lá. Dá tchau. Vai lá. Muito bem. E... ah, puta que pariu! O episódio deixa explícito que se eles enrolarem demais deixando as pessoas do mundo do Sonic aqui, os dois mundos vão ser destruídos. E o Chris decide jogar tudo pro caralho porque ele não quer perder o Sonic e vai sentir falta dele, fazendo a gente ver mais um episódio dele correndo com o Sonic de todo mundo enquanto o coitado do Sonic só fica encarando ele confuso.
Ah, mas pobrezinho do Chris, teve uma vez que os pais dele deixaram ele sozinho em casa para trabalhar. As crianças tendem a chorar sobre isso quando tem 4 anos, não guardar ressentimento sobre isso e ficarem traumatizados pro resto da vida aos 12 anos. Eles tinham comissionado mais 26 episódios e não sabiam o que fazer com esse, é isso? É o único motivo de eu achar que faz sentido esse episódio existir. E ainda tem que ouvir o Chris perguntar por que o Sonic não tá com raiva dele fazendo tudo. Alguém dá um tapa nesse moleque? Felizmente, o último episódio da temporada termina de uma forma bem bonita. O que parece ser um episódio comum dos personagens tentando parar o Eggman sem o Sonic acaba sendo um retorno triunfante do Super Sonic salvando o dia mais uma vez. E quando a Amy nota que o Sonic está voando em direção para a casa dela, ela corre para um reencontro que chega a ser bem romântico. O genial é que depois que ela pede para que o Sonic diga que a ama como desculpas, o áudio original do anime deixa a música tocando por cima do que o Sonic diz, deixando um mistério se ele disse ou não. Mas eu acho que a leitura labial diminui bastante a margem de erro para a interpretação. Daisuke da yo, Amy. Ou se ele falou em inglês, I love you, Amy. A maior conclusão que tirei desse episódio foi que Soul Name foi o primeiro chip que tive na minha vida, e que isso provavelmente diz muito sobre o meu gosto por mulheres. Minha psiquiatra vai rir muito quando eu falar isso pra ela semana que vem. Então, é assim que Sonic X termina. No geral, eu tenho sentimentos bem mistos sobre o anime. O que Sonic X faz bem, faz muito bem. Mas quando caga na salsicha ou deixa um conceito legal ser desperdiçado, é difícil não prestar atenção nisso ou sentir que está pesando no anime como um todo. Mas com a conclusão assim, é difícil sair com um gosto ruim na boca. Como assim eu não falei da terceira temporada? Como assim ela é a melhor de todas? Uau! Não, sério, uau! Essa temporada aqui é tão boa que se fosse o anime inteiro eu teria zero problemas com isso. Enquanto a primeira temporada foi Doraemon com a skin de Sonic e a segunda foi mais ou menos adaptando os jogos, aqui temos uma grande aventura espacial, culminando com a melhor direção visual das temporadas, enquanto conta algo completamente novo para a franquia que nunca foi tentado nos jogos. Eu não seria contra ver os jogos tentando fazer uma adaptação da história dos Metarex. Ela é conceitualmente muito boa, mesmo se tem os tropeços típicos de se esperar do anime a esse ponto. É estranho pensar que essa temporada, apesar de ter sido produzida do começo ao fim, poderia nunca ter sido colocada no ar. O Japão não a exibiu por causa da baixa audiência na televisão, deixando apenas os Estados Unidos continuar a história logo após o fim da segunda temporada, o que deixou muitos países meio confusos para licenciar mais 26 episódios de surpresa. A dublagem japonesa da saga Metarex vazou na internet na época, mas só foi lançada na TV oficialmente em 2020. Bizarro, né? Foi assim que eu vi essa temporada na época, justamente porque na Jetix eles nunca lançaram os últimos episódios por tirarem Sonic X da programação, mesmo com o final também estando dublado, aparecendo no YouTube só agora para todos nós vermos. Incrível como demorou para as coisas ficarem mais fáceis, né? Começamos com Super Sonic, pela primeira vez não conseguindo derrotar um inimigo novo conhecido como Dark Oak, um vilão que planeja roubar as esmeraldas e tirar os núcleos de todos os planetas que conseguir, incluindo o do Sonic, para destruir todas as vidas do planeta enquanto absorvendo a força de sua essência vital. Sonic, não querendo entregar as esmeraldas, decide jogar todas elas pelo universo, assim caindo de volta da estratosfera. Só não morrendo porque o Metarex também se feriu no processo e não iria conseguir perseguir o Sonic sem possivelmente morrer no caminho. Daí começamos uma espécie de versão Sonic de Dragon Ball GT, com Sonic e seus amigos viajando numa nave feita pelo Tails chamada Tufão Azul, procurando não só pelas esmeraldas, mas conhecendo os planetas, tentando resolver os problemas que estão ali e possivelmente devolvendo o núcleo dos planetas enquanto lutam contra outros Metarex. Ah, e o Chris tá de volta. Eu não acredito que um episódio depois de mandarem o moleque embora, ele volta de novo. Acho que seria estranho se a terceira temporada não tivesse continuidade nenhuma ao que veio antes, mas essa execução me confunde bastante. Eles mostram que 6 anos se passaram no mundo do Chris, enquanto no do Sonic só se passaram 6 meses. E o boiola do Chris, morrendo de saudade de seu não namorado, obsessivamente trabalhou em consertar o portal dele, mesmo sabendo do que aconteceu da última vez que forçaram o contato entre as duas linhas do tempo, porque sentiu que o Sonic podia estar em perigo. Mas se ele estava em perigo, não era mais fácil chamar um pessoal, trazer umas armas, sei lá. O que é que ele vai fazer para ajudar o Sonic que o Tails ou o Knuckles não possam fazer? Ele virou um cientista agora e sabe karatê, mas por causa da distorção de tempo, por algum motivo o Chris volta a ter um corpo de 12 anos quando vai ao mundo do Sonic.
Esse anime é medalha de ouro em estragar conceitos interessantes que apresenta, sabe? Pelo menos o Chris é um pouco mais maduro e não chega a ser tão irritante nessa temporada. Mas como a função dele agora é apenas ajudar o Tails com invenções e máquinas para ajudar o Sonic, tipo uns sapatos que ele faz ocasionalmente no final dos episódios, na melhor das suas aparições, o Chris é apenas um coadjuvante para alavancar um personagem melhor. Aproveitando que eu tô reclamando, vamos falar do plano do Sonic de jogar as esmeraldas pro espaço? E se uma tivesse ido direto por um sol, ou por uma estrela, ou um buraco negro? Esse plano tinha como funcionar ao longo prazo se os Meta-Eggs têm acesso melhor à viagem espacial do que a equipe do Sonic? O Sonic é meio burro, né? Pelo menos é uma boa desculpa para termos o formato episódico realmente explorando o universo do Sonic em escala universal. Uma das mudanças de perspectiva que fizeram que gosto muito é que o Tails acaba sendo o personagem mais desenvolvido nessa saga, a ponto de eu ousar chamá-lo de protagonista lá. O Sonic fica mais focado na parte de derrotar os Meta-Eggs ou... Oh, peraí, aí me pegou aonde nele nesse clipe? Meu Deus do céu! Somos introduzidos a uma nova personagem chamada Cosmo, uma das vítimas dos Meta-Eggs que teve sua espécie extinta, com ela sendo a única suposta sobrevivente. Eu não esperava uma história de Sonic tentar fazer um romance sério, mas ela e o Tails têm um relacionamento super fofo que acaba fazendo o Tails ter mais coragem e autoconfiança em si, tanto para decisões estratégicas como em combate, compensando na força que não tem em comparação com o Sonic, o Knuckles e o Shadow usando sua inteligência. Ah é, e o Shadow tá de volta. Por exemplo, tem um episódio onde todo mundo vai para um planeta que é especializado em mágicas de previsão do futuro e coisas relacionadas ao amor. E é claro que a Amy tenta de tudo para fazer o Sonic se apaixonar por ela, realmente encontrando uma forma infalível dos dois se amarem, pois há uma lenda de que se um casal cai em um lago específico na hora da lua cheia, os dois irão se apaixonar para sempre. Mas quando ela tenta pular essa armadilha, quem acaba caindo são o Tails e a Cosmo. E... olha pra esses dois, cara. Eles não são lindinhos juntos. Eu tô me sentindo vendo alguém pondo duas barbas pra se beijar na minha frente. Alguém do time de roteiristas realmente botou pra fuder na direção desses episódios. Finalmente estamos aproximando um nível de coesão que não transparece em muitos furos de roteiro, enquanto ainda tem uma boa progressão de história sem medo de ser mais sério, mais trágico, com mais mortes no caminho. Mesmo que tenha algum erro aqui ou ali que desce rasgando. Por exemplo, lá em Sonic X que vemos uma nova forma do Sonic, ao ver Cosmo e Chris sendo apreendidos pelos Meta-Eggs, dois robôs, Gold e Silver, são chamados para testar a força do Sonic por serem feitos baseados na capacidade de luta que foi mostrada previamente do Tails. Ele, com tanta raiva em ver seus companheiros machucados e com medo da própria morte, absorve o poder de várias esmeraldas falsas que estavam presentes, e somado com o boost dado pelas suas fortes emoções, momentaneamente perde o controle e se transforma no Dark Sonic, estraçalhando completamente os dois robôs que antes tinham a sua força no piscar de olhos. Pode acreditar que na época a pirralhada ficou alucinada vendo essa forma. Fã de Sonic é igual fã de Dragon Ball, tanto no quesito de ser burro quanto parecer torcida organizada quando vê uma transformação. Tinha fanarts, animações dele, tudo por uma forma que só apareceu por alguns segundos e depois sumiu quando o Eggman mandou ele se acalmar. É bem broxa isso, para falar a verdade. Outra instância desse exemplo de ideias que eles não colocam nenhum compromisso atrás é na reta final, onde Shadow descobre que esse tempo todo a Cosmo era uma espinha forçada dos Meta-Eggs, fazendo com que eles soubessem de tudo o que está acontecendo dentro do Tufão Azul, mesmo que isso signifique que em algum momento os Meta-Eggs poderiam ter matado ou os impedidos de pegar esmeraldas ou os núcleos dos planetas. Os Meta-Eggs são meio burros, né? Enfim, quando o Shadow descobre isso, ele invade a nave para tentar matar a Cosmo, lutando contra o Sonic, Knuckles e sim, o Tails enquanto ele toma o papel de protegê-lo. Mesmo não sendo páreo fisicamente ao Shadow, ele usa sua sabedoria do interior e dos mecanismos de segurança do Tufão Azul para sua vantagem, conseguindo despistar, se esconder e até no final do episódio vencer o Shadow. Eu realmente gosto de ver essas situações do personagem mais fraco conseguindo se virar através de planos bem bolados e a própria subestimação de suas habilidades pelo seu oponente. E tudo isso foi muito bem executado aqui. Mas não foi bem planejado, porque minha cabeça estava sempre se perguntando se o Shadow podia simplesmente falar que a Cosmo é um espião, porque em nenhum momento ele tentou fazer isso para pelo menos ver qual seria a reação dos personagens ou se ela admitiria por conta própria. Na hora de escrever uma história, sempre há pontos narrativos que os escritores querem chegar por pensarem primeiro em algo que teria impacto. Mas antes disso é preciso fazer o caminho chato, que é fazer essas ações terem sentido dentro do contexto da história, para que não tenha o que Sonic X tem em abundância, contradições gritantes, inconsistências de personagens e bastante conveniências. É igual como o GPS do seu carro, as rotas estão todas ali por um motivo. Não tenta atravessar as partes sólidas para ver se você consegue fazer um atalho, porque quem diria? Não dá certo. Agora você passou por cima do portão de uma escola, atropelou 5 crianças e traumatizou mais vários pelo resto da vida. Era difícil só esperar e virar para a direita 2 vezes?
Pô, Takumi, mas tu é mó chato, meu. Por que você tá levando isso a sério se é só um desenho pra criança? É só desligar o cérebro, meu. Não dá, eu preciso do meu cérebro pra viver. E dito isso, a conclusão dessa temporada é incrível. É algo de realmente parar o coração. Da mesma forma que eu não esperava Sonic ter um bom romance, eu não esperava Sonic ter uma cena de morte tão triste para desfazer esse romance. Conseguindo pegar os núcleos do planeta e ativá-los com as 7 esmeraldas, os Metarex se fundem a um planeta e ameaçam destruir todos do universo após Super Sonic e Super Shadow derrotarem, prendendo os dois no seu próprio campo gravitacional para impedi-los de fazer qualquer coisa enquanto eles se autodestroem. Quando tudo parece perdido, o Cosmo, que é da mesma espécie dos Metarex, se liberta do controle deles, se transformando com as flores da sua cabeça desabrochando. Ela é capaz de anular os poderes dos Metarex ao se fundir a eles, libertando os Super Ouriços, deixando o planeta que absorveram vulnerável para um ataque final com o canhão do Tails. Tudo o que ele precisa fazer para salvar o universo é atirar, matando os Metarex e a Cosmo junto com eles. O resto do episódio agora é sobre o Tails, aceitando que precisa atirar na Cosmo e matar seu primeiro amor sem nenhuma preparação mental para isso. Ele sabe que é o certo a se fazer, mas por que tem que ser ele? Por que agora? Por que ele iria querer viver num mundo onde a Cosmo não está presente? Tá tudo pronto para ele atirar. Eles não vão ter outra chance. O canhão está na mira. Ele se prepara para apertar o botão e ele não consegue atirar. Ele não quer atirar. É óbvio que não. Olha para a injustiça dessa situação. Meu Deus, ele é só um menino, uma criança. Vocês eram os mesmos escritores que queriam que eu tivesse pena do Chris por ser um bilionário mirim. E olha o que o meu filho Tails está passando. Eu me lembro claramente de quando eu assisti isso pela primeira vez, lá para os meus 7, 8 anos de idade. Eu chorei descontrolavelmente. Pô, isso aqui para uma criança ver é tortura psicológica. E mesmo não tendo sentimentos tão intensos nessa reassistida, é difícil não apreciar a direção da cena. O Tails tentando criar coragem para falar um "eu te amo", que é ensurdecido pelo barulho do tiro, enquanto vemos o planeta sendo destruído, e ainda começa a tocar The Shiny Road. Isso, vai, gira a faca no meu peito que eu gosto, vocês já me esfaquearam mesmo. E com isso, o conflito principal é resolvido. Sonic volta para a nave e eles estão livres para retornarem ao planeta deles, mas a que custo? Sonic até tenta animar o Tails, dizendo que tentaram manter a Cosmo viva com o poder das esmeraldas, mas só acabam transformando ela em uma semente. Isso não deixa o Tails nem um pouco feliz, ele só fica com raiva e culpa o Sonic por não ter feito mais e ter deixado ele como responsável pela situação. Mesmo com o universo salvo, o Tails obviamente não vai se alegrar tão cedo. O episódio final então é sobre o Chris, finalmente voltando para sua casa, com cada um dos personagens interagindo com ele pela última vez. Surpreendentemente é o Eggman que manda ele de volta para casa, logo antes de ele começar mais uma tentativa de derrotar o Sonic, enquanto o Chris chora, vendo seu amigo correndo contra o vento pela última vez. E assim termina Sonic X. Após todo esse tempo falando da obra, é estranho se eu disser que não sei se a recomendo. Muito como Sonic, é bom quando está firme, com confiança no que faz e diz, mas a produção complicada, a vontade de lançar tudo mais rápido do que o Sonic pode correr, e a falta de consistência em suas ideias e qualidade faz a franquia estar em uma constante crise de identidade. É um tipo muito específico de pessoas que gostam de Sonic. E ainda assim, essas pessoas vão gostar por motivos diferentes. E é por esse motivo que é um tipo mais específico ainda que irá gostar de Sonic X e perdoar seus defeitos, mesmo na saga Metarex, que é o melhor que o desenho tem a oferecer. Mas ainda assim, se você tem a mente similar à minha, ou simplesmente é do tipo que teve o cérebro corroído por esse rato azul desgraçado e quer consumir tudo sobre Sonic independente da qualidade, vai em frente. No meu caso, eu tenho bastante nostalgia com esse show. E fiquei surpreso que era, na verdade, até um pouco melhor do que eu lembrava. Todo mundo tem alguma obra que, mesmo não significando algo muito profundo ou inovador na indústria, tem um impacto pessoal que nenhuma outra coisa de aclamo popular pode ter. E, bem, eu acho que é exatamente isso que o Sonic significa para mim. Ele não pode ser o melhor ou o mais consistente, mas e daí? Quem de nós é? Eu com certeza não sou. Eu, no geral, estou muito feliz que o Sonic está ganhando novas audiências. Toda outra vez, agora que saio, parece que vejo alguma criança com uma camisa ou com algum brinquedinho do Sonic. É uma forma de socializar com outras crianças e terem gostos em comum, que é uma oportunidade que não tive tão bem quando pequeno. Que aquece meu coração pensar que pela primeira vez não vão apedrejar essas crianças por gostar de algo que é cringe ou mal feito,
porque é a regra e não a exceção. E quem sabe o filme do Sonic 3 não seja uma versão definitiva da história de Sonic Adventure 2. Melhor que o jogo ou até que o anime, que não me garante que teremos jogos melhores no caminho ou que teremos um outro anime de Sonic. Não está fora da realidade, as pessoas sentiram falta de Sonic X no que terminou. Eu lembro quando faziam leaks da 4ª temporada, teorizando não só sobre o Nazgûl, mas com edits mostrando a Blaze e o Jet the Rock, fingindo que eram imagens reais. Então ainda há um interesse em adaptar histórias de Sonic, sejam originais ou adaptando os jogos. O canal oficial do Sonic faz animações incríveis para promover os jogos agora. Muitos dos fãs do Sonic que cresceram na época que cresci estão hoje vivendo a vida trabalhando com artes, design de jogos e programação, seja relacionado a Sonic, usando de inspiração para seus próprios projetos, ou até trabalhando oficialmente para Sonic Team. E é impossível tirar o mérito disso de forma alguma. É difícil ter fé no Sonic como uma franquia de jogos. O diretor e supervisor da maioria dos jogos de Sonic desde o Sonic 3 em 93, Takashi Iizuka, é alguém que, apesar de estar há 30 anos cuidando do mascote, não parece ter a mínima ideia do que está fazendo. Do jeito que ele muda a identidade dos jogos em um piscar de olhos por pressão pública ou executiva, ele parece ser do tipo corpo mole que tenta agradar a todos e acaba não agradando ninguém por isso. Eu não acho que o Sonic estará em boas mãos até ele sair da supervisão dos jogos, justamente por já termos o histórico dele em seus vários erros e acertos para analisar. Tanto que várias pessoas que já trabalharam com o Sonic eram realmente talentosas, indo trabalhar para a Nintendo, em Mario ou Zelda, após alguns anos em jogos que seriam muito mais bem recebidos. É claro que há algo de errado na cultura empresarial da Sega e da Sonic Team se uma franquia tão antiga e que era para ser de respeito dela pelo seu próprio legado, só teve cerca de 60 pessoas trabalhando em tempo integral para o jogo AAA, que é minúsculo comparado a que jogos de porte similar de outras franquias têm. Sonic Frontiers podia ter sido o último jogo da franquia, e por algum milagre não foi. Além de ser um best-seller, foi considerado um retorno à forma ao Sonic dos anos 2000. Da era do Sonic X, o Sonic que está sempre se adaptando ao que é novo. O meu Sonic. O Sonic que, mesmo com tantas mudanças e tentativas de se reinventar, errando ou acertando, mantém uma alma, uma essência que de apenas bater o olho você consegue dizer: "Yep, esse definitivamente é o Sonic." Talvez uma nova era realmente venha desse Sonic rejuvenescido, agora que a SEGA tem uma boa reputação de novo, graças a terem 3 grandes pilares na forma de Sonic, Like a Dragon e Persona. Ou apenas estejamos nos iludindo para uma outra grande decepção com o jogo ruim jogando todo esse otimismo recuperado na lama. Mas independente do futuro, é um fato de que se o Sonic não existisse, a minha vida e a de diversas outras pessoas seria bem menos divertida. Como o professor do Chris disse, memórias são vindas de algo que você experimenta por apenas um momento, mas que se tem um bom gosto, duram para sempre. E com os sabores que eu provo, eu tento fazer minhas próprias receitas, afinal, acima de tudo, reassistir Sonic X foi sobre recordar boas memórias. Memórias que ficarão comigo para sempre, e que espero que criem memórias para outras pessoas também.